Estamos lendo o livro de Ezequiel na Bíblia, capítulo 1. Então vamos lá. Estamos na Bíblia em Ezequiel, capítulo 1, os seres viventes e a glória do Senhor. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, no mês estado eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Versículo 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei de Joaquim, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem com um fogo que emitia labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de metal. Versículo 5. E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, e tinha semelhança de homem. Versículo 6. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Versículo 7. E a sua pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés como planta do pé de um bezerro, que luziam como o brilho de bronze polido. Versículo 8. Tinha mão de homem debaixo das suas asas aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham seus rostos em suas asas. Versículo 9. E as suas asas uniam-se outra e não se viravam quando andava, cada qual andava para adiante de si. Versículo 10. Estamos no versículo 10. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, os 4 tinha o rosto de leão, a esquerda tinha rosto de boi, também os 4 tinham rosto de águia. Versículo 11. E assim era os seus rostos, e as suas asas se estendiam para cima. Cada qual tinha 2 asas, unidas uma à outra, e 2 cobria os rostos deles. Versículo 12. Cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, ia, e não se virava quando andava. Versículo 13. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. Fogo corria por entre os seres viventes, resplandecia e dele saía relâmpago. Os seres viventes corriam saindo e voltando, semelhança de um raio.
Versículo 15. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda da terra junto a ele, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas de sua estrutura brilhava do berilo e tinha ao 4 mesmo aparência. Era o seu aspecto, a sua estrutura, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, ia em qualquer das 4 direções sem se virar quando andava. Versículo 18. Esta roda era altas e formidáveis. As 4 tinham os seus aros cheios de olhos ao redor, andando aos seres viventes, andava as rodas e ao lado dele, ele elevando-se os seres viventes da terra. Elevava-se também as rodas, para onde o Espírito queria ir. Ia a roda se elevava em frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Versículo 21. E andando eles, andava elas, e perante elas parava, e elas elevando-se a eles da terra, e elevavam-se também as rodas em frente deles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas, e sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, brilhante como os cristal, estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estava as suas asas, à direita, em direção à outra. Cada um tinha 2 asas que lhe cobria o corpo, e de um lado a cada um tinha outras 2 que cobria do outro lado. Houve o ruído das suas asas enquanto andava, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, era o estrondo como de um exército parado. Eles abaixava as suas asas. Versículo 25. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parado, e eles abaixavam as suas asas. Versículo 26. Por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de um trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança de um trono havia como que semelhança de um homem no alto sobre ele. Versículo 27. E vi como o brilho de um metal, como aspecto de fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos. E daí, para cima deles, a semelhança dos seus lombos. Daí para baixo vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor deles. Versículo 28. Como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em que redor é. Este era o aspecto de semelhança de glória do Senhor. Vendo isso, cai com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava.
Agora estou falando com as minhas palavras. Eu, Maria. Ali estava Ezequiel, aquele jovem, né? No meio daquelas pessoas que ser exilada. Que era Joaquim, estava ali. Na época de Joaquim, aquele povo ali do lado do rio Quebar. E Ezequiel, aquele jovem, estava ali junto, ali naquele rio Quebar, naquela hora. Mas só naquele momento, olha o que aconteceu. Ezequiel, o profeta Ezequiel, viu. Ele teve uma visão de céu aberto. O céu aberto, visão celestial, visões proféticas. Ezequiel estava ali no meio daquele povo. E Deus passou essas visões para ele, que eu acabei de ler em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 até o versículo 28. Depois vocês podem ler nas suas Bíblias para vocês verem. Então, Ezequiel estava ali tendo aquelas visões proféticas. Que maravilha! E isso, mesmo daquelas dificuldades, daqueles problemas ali no rio Quebar, que eles iam ser exilados, Deus abriu os olhos de Ezequiel em céu aberto para passar as visões para ele. E aí não para, porque o livro de Ezequiel tem bastante conhecimento que a gente pode invocar o Senhor através dessas visões, ler e pedir ao Senhor para abrir nossos olhos espirituais para nós também ter visões, nós também poder falar com Deus. Por quê? Nós somos filhos de Deus, nós somos criação dele. E que nós invocar o Senhor para abrir os nossos olhos espirituais, nós podemos passar a ouvir o Senhor e falar com o Senhor também. Porque nós podemos pedir ao Senhor para aumentar mais a nossa fé. Ezequiel estava ali, naquela batalha ali no rio Quebar, no meio daquele povo que ia ser exilado. A vida deles não estava boa, mas a fé dele chamou a atenção de Deus. E Deus falou com Ezequiel através das visões celestiais. Então vamos focar um pouco tempo nisso aí e viver nossa vida mais no mundo espiritual e fugir do mundo. Porque assim nós vamos dar espaço para o Senhor falar conosco. E nós ter mais comunhão com Deus. Porque nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos, sabe por quê? Nós temos que ter diálogo com Deus. Por quê? Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Que Ele é nosso Pai, então nós temos que ter diálogo com Deus. Nós temos que ter um tempo para falar com Ele. Porque o nosso Pai quer isso de nós. Tempo, diálogo, família, amor. Deus é amor e Ele é a nossa família. Eu sempre falei que eu tenho uma família gigantesca no céu. Uma família amorosa, uma família muito grande, uma família muito poderosa. E quando eu falo, eu estou falando do Deus Altíssimo. Faça isso, que vocês vão ver que maravilha é essa. Poder estar sempre comunicando com Deus. Sempre comunicando com Deus e buscando mais de Deus para a nossa vida. Buscando sempre de Deus na nossa vida para nós poder ter uma comunhão com Ele, ter diálogo com Ele. Eu estou fazendo isso muito na minha vida. Eu estou passando, é o que eu estou vivendo. Eu, Maria. E eu faço questão de gravar esses vídeos para me passar para as pessoas como estou vivendo. Eu estou vivendo muito em jejum, penitência, meditação. Porque o próprio meditação foi o Senhor que mandou eu fazer. Teve um dia que eu falei, Senhor, é para agradar a ti, o seu coração? Ele, não, a penitência é para pagar os seus pecados. Então, o que nós fazer? Cada penitência que nós fazer, nós vamos estar eliminando o mal de nós e nós vai estar preparando até mesmo para a nossa salvação. Vamos viver em comunhão com o nosso Pai Celestial, porque o Pai espera que seus filhos procurem Ele até mesmo para aconselhar. Amém? Que Deus abençoe e fique com Deus todos que olhem esse vídeo. Boa noite. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém? E graças a Deus.